Olá, glória a Deus, seja bem-vindo a mais uma aula. E nós estamos agora estudando sobre oratória. Qual a importância então da oratória? Por que é que essa disciplina está na grade do nosso curso? Simplesmente por um fato. O nosso trabalho como obreiro, seja evangelista, pastor, diácono, presbítero, não importa o cargo que você tenha dentro da eclesiologia, dentro da sua igreja, você vai trabalhar se comunicando. E o tempo todo o obreiro está em comunicação com outras pessoas. Daí, se você coloca pessoas em cargos de uma igreja e essa pessoa não tem o domínio da comunicação, você já está perdendo 60% ali na produtividade daquela pessoa. Se você é uma pessoa que está almejando um cargo dentro da igreja, mas você não gosta de se comunicar, então você já tem 60% de perda da eficiência nesse cargo que você almeja. Por quê? Porque dentro da igreja o nosso trabalho é comunicação. Se você trabalha no setor administrativo da igreja, você vai trabalhar com comunicação. Se você trabalha no setor de evangelismo da igreja, é comunicação. Pregação na igreja é comunicação. Louvor na igreja é comunicação. O diácono na igreja é comunicação. O presbítero dentro de uma igreja é comunicação. O evangelista na igreja, o pastor na igreja, o bispo na igreja, o apóstolo na igreja, todos trabalham com comunicação. E hoje, nessa aula, nós queremos falar sobre a estrutura e os elementos básicos da comunicação. Para que uma comunicação aconteça e ela seja eficaz, é necessário que nós tenhamos, então, o conhecimento e a habilidade em lidar com a estrutura da comunicação. Essa estrutura, ela é tríplice, ou seja, ela tem três coisas importantes e que não pode faltar dentro do processo, que é o comunicador, a mensagem e o receptor. Em outras linguagens, dentro da língua portuguesa, tem o locutor, que é o comunicador, a mensagem, que é aquilo que você vai falar, e o receptor. Comunicar é necessário ter conhecimento dessa estruturação, porque ela é fundamental e necessária. Não há comunicação sem que haja um comunicador. O comunicador pode ser uma pessoa, o comunicador ele pode ser alguém digitando uma mensagem lá no WhatsApp, no Instagram, lá no Facebook. Tudo aquilo que se fala, seja verbalmente, seja numa linguagem textual ou em uma linguagem simbólica, tudo aquilo que se comunica é feito pelo comunicador ou o locutor. O locutor, quando ele vai se comunicar, ele precisa saber o que está comunicando. No caso, será a mensagem. A mensagem é aquilo que você comunica, ou seja, uma mensagem de evangelismo, uma mensagem de consolidação, uma mensagem de ensino, uma mensagem de doutrinação, um sermão. A mensagem precisa estar em foco na mente do comunicador. O problema é que muitas das vezes você tem uma boa mensagem e você tiver um mau comunicador, o mau comunicador prejudicará a boa mensagem. Se você tiver um bom comunicador e tiver uma mensagem mal organizada, mal estruturada, ou seja, uma mensagem for ruim, aquela mensagem irá prejudicar o comunicador. Se você tem uma boa mensagem, um bom comunicador, mas ela for comunicada para o público errado, você tem uma boa mensagem, um bom comunicador, mas você tem um receptor ruim. Então você vai perder a mensagem e vai perder também ali a eficiência do comunicador. É necessário que haja uma linha harmoniosa entre o comunicador, a mensagem e o receptor. Aqui vai uma dica muito importante para você que é pastor, que lidera a sua congregação, seja uma célula, seja uma igreja, um ministério. Digamos que você tem uma mensagem importante para passar para a comunidade naquele determinado dia. Se você tem uma mensagem importante e você não organizar bem essa mensagem e colocar um comunicador ruim para fazer, a mensagem não vai ter eficiência. É necessário que se tenha a boa mensagem, que se tenha um bom comunicador para o público certo. Aí você trabalha toda a estrutura. Um exemplo disso, digamos que eu vá pregar sobre batismo. Eu vou estar falando sobre batismo. Então, nós temos um dossiê pleno, completo sobre batismo dentro da hermenêutica e da teologia bíblica.
E aí então eu pego uma pessoa que não tem as habilidades de aquisição de conhecimento, que não tem a habilidade homilética e que não entende de hermenêutica, e peço ele para falar sobre batismo. Ele vai se limitar apenas a dizer que Jesus se batizou, que João Batista estava batizando e que pessoas se batizaram, mas ele não vai se aprofundar no assunto e não vai tirar as dúvidas das pessoas. É possível que aconteça aqui. Aquelas pessoas que estavam até querendo se batizar, elas desistem, porque a mensagem era boa, era importante, mas o comunicador não tinha habilidade para passar aquela mensagem. Ou digamos que eu tenho uma mensagem sobre batismo, e aí eu chego lá e o público que vai receber aquela mensagem são pessoas que já se batizaram há muito tempo. Ou seja, eu tenho uma mensagem boa, eu tenho um público até ouvinte, mas aquele público não é o público da mensagem. Ou seja, eu tenho uma mensagem errada para o público certo. Eu deveria ter uma mensagem diferente sobre oração, sobre permanecer na fé, uma mensagem apropriada para aquele público. Então, precisa haver uma harmonia entre o comunicador, a mensagem e o receptor. O receptor pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser 10, pode ser uma congregação, uma sociedade. Ela é um grupo ilimitado de pessoas de várias classes, pode ser em uma só classe. Digamos que eu tenho uma mensagem de cunho jurídico para passar. Eu não vou passar uma mensagem de cunho jurídico para um público que é agricultor. Então eu vou ministrar ali em um casamento. Se eu vou ministrar em um casamento, eu não vou estar falando sobre libertação dentro de um casamento. Eu vou ministrar a mensagem certa para o público certo. Eu vou estar falando ali sobre casamento. Ou digamos que eu seja convidado para ministrar em uma formatura da turma de direito. E aí eu chego lá com um discurso sobre libertação e expulsar demônios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, eu tenho um público excelente, mas eu sou um comunicador ruim com uma mensagem errada para um público errado. Então, na verdade, não terá eficiência. Mas digamos que eu seja convidado para ministrar nessa mesma formatura, com esse mesmo público, e aí eu cheguei lá com um discurso alinhando a justiça divina com a Constituição, Código Civil, Código Penal, com a obrigação do jurista quanto ser humano, ou seja, humanizando ali, espiritualizando a questão jurídica. Aí eu tenho a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo, e seria então o comunicador certo. Então, queridos, a oratória trabalha sobre essa estruturação: o comunicador, que é o locutor, a mensagem e o receptor. E quais são os elementos básicos da mensagem? A mensagem tem 4 elementos básicos. Primeiramente é o canal. O que é o canal? O veículo de informação, ou seja, é a linguagem oral que eu estou usando como canal um computador, estou usando um PA de som, uma caixa de som para um público grande, estou usando o meu celular, por exemplo, o canal aqui que eu estou usando é a plataforma da JL Cursos, e eu estou usando como instrumento aqui o meu celular para fazer esse estudo para você. Então, este é o canal. E dentro do canal tem outros elementos básicos que se estuda dentro aí da comunicação. O segundo elemento básico é o código. O que é o código, então? É a linguagem própria, o tipo de linguagem que se usa para comunicar. Por exemplo, nós vamos estudar ainda os tipos de linguagem, você vai entender quais são esses tipos de linguagem, e o tipo de linguagem se aplica ao comunicador e ao receptor. Por exemplo, eu posso usar uma linguagem técnica jurídica para um público jurista, mas eu não vou usar uma linguagem técnica jurídica para um público que para os mecânicos ou os borracheiros lá da minha cidade. Se eu estiver falando, por exemplo, para os borracheiros da minha cidade, discutindo sobre um determinado assunto, eu vou usar o canal da comunicação, seja ele a internet, seja um som, seja a oralidade pessoal, olho a olho, cara a cara. E o código dessa linguagem vai ser uma linguagem dentro daquilo que eles entendem, falando daquilo que compreende aos mecânicos e aos borracheiros. Não adianta estar falando uma linguagem que não pertence à categoria deles. Então, isso aí é o código da linguagem. Nós temos também o campo, que é o contexto, que determina a forma de dizer a mensagem, ou seja, qual é o contexto que eu tenho para transmitir
essa mensagem, o que está acontecendo, qual o assunto do momento em que eu vou colocar essa mensagem. Às vezes você usa uma mensagem boa, mas num contexto que não tem nada a ver com aquela mensagem. Então você está fazendo a mensagem certa, mas num contexto errado. É quando a pessoa diz uma coisa não tem nada a ver com a outra. E em quarto lugar nós temos um outro elemento que é o repertório. O repertório diz respeito às palavras e os signos usados dentro do campo da linguagem. Ela diz respeito tanto ao comunicador como ao receptor. Eu não vou usar palavras difíceis dentro de um contexto que as pessoas não sabem. Eu posso até usar uma ou outra palavra dentro do meu vocabulário, contanto que eu explique para quem está ouvindo o que aquela palavra quer dizer. Tem pessoas que usam muitas palavras difíceis que o público não entende. E uma vez que o público não entende, não há comunicação, porque, na verdade, você tem um receptor, você, o comunicador, você tem uma mensagem, você está usando um canal até legal de comunicação, você está usando um código, ou seja, uma linguagem técnica apropriada para aquele público, mas aí você tem um problema ali no repertório. As palavras que você está usando para comunicar aquela mensagem são palavras que o público não entende, então você acaba fracassando dentro do contexto da oratória. Então, resumindo aqui, nós precisamos entender que a oratória vai trabalhar com a estrutura, o comunicador, a mensagem e o receptor, e também os elementos básicos da comunicação, que é justamente o canal, o código, o campo e o repertório. E por hoje nós ficamos só por aqui, mas tem muito mais aulas para você aí de oratória. Beijo no coração e até a próxima aula.